Olá, tudo bem? Hoje é o segundo podcast desse mês de setembro. Setembro ressignificando sentimentos. E a esse podcast eu vou dar o título Sentimentos Desaguam. Certa vez eu li que sentimentos não são para serem desprezados, mas observados, analisados e canalizados. Não somos represas de sentimentos. Sentimentos desaguam. Neste podcast eu vou usar duas passagens bíblicas como base. Mateus 26, 69 a 75 primeiro, eu já vou ler. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio e, aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. O segundo texto no qual eu vou basear esse podcast de hoje é Mateus 27, de 1 a 5. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os dois textos falam de determinado nível de traição. Judas, que negou conhecer Jesus ali enquanto Jesus estava tinha sido capturado e começara a ser julgado. E Judas, primeiro Pedro, e depois Judas, que traiu a confiança de Jesus, dizendo a localização dele para que os seus algozes pudessem prendê-lo. Judas sentiu remorso. A palavra aqui diz tocado de remorso. E eu queria trazer aqui para esse podcast o sentido de remorso. Remorso, tristeza por atos que causou dano a alguém. Sentimento de culpa que pode paralisar ou até adoecer. E foi isso que aconteceu com Judas. Adoeceu tanto que ele quis exterminar com a própria vida. Então, o remorso é um sentimento de culpa por algo que nós causamos a alguém. E Pedro, ele se arrependeu. O que é o arrependimento? É muito diferente de remorso. Arrependimento tem a ver com algo que fizemos e que não nos trouxe o resultado esperado. Não tem a ver com um dano a terceiros. Leva a uma reflexão. Então, qual é a diferença de remorso para arrependimento? Arrependimento gera um fruto, uma reflexão. Alguma coisa que nós fizemos e que não trouxe pra gente, a gente viu que não era aquilo que a gente queria. Faz a gente refletir e muitas vezes mudar o rumo, mudar o caminho, mudar a atitude. O remorso não. É só uma tristeza que adoece, que paralisa por algo que a gente causou a outra pessoa. Judas sentiu remorso, Pedro sentiu arrependimento. Permita que teus sentimentos sejam ressignificados pela influência do Espírito Santo. Pare, olhe, se escute e permita a ação do Espírito, o nosso mestre e condutor, em nome de Jesus. Busque a ajuda de Deus, busque a ajuda de profissionais, não se isole como Judas. Deixe que os sentimentos desaguem no altar de Deus. Recebe essa palavra no teu espírito em nome de Jesus.